Benção, pai. Estão abençoados. Olá a Benção, meu todos. Estamos pai. aqui Benção. hoje. Serei sabatinado, então vamos responder as perguntas e as dúvidas que vocês enviaram aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Um dos grandes assuntos que as pessoas sempre perguntam para nós é sobre a vida pessoal. Quem é o pai Kleber de algum na vida pessoal? Né? Então, vamos começar com a nossa querida Cidadã, por favor. Vamos lá, vida pessoal. Vamos lá, meu pai. Quem é pai Kleber de algum quando as câmeras se desligam? Um ser humano comum, um ser humano simples, um ser humano que gosta de coisas simples, gosta de silêncio, gosta de estar sozinho, gosta de praticar esporte, gosta de ver um bom jogo de futebol, gosta de ouvir uma boa música. Um pai de família, uma pessoa muito simples. Eu procuro levar uma vida muito simples, por mais que as pessoas acham que tem essa coisa do glamour, essa questão do sacerdócio. Eu procuro sempre estar levando uma pessoa simples, uma vida simples, tranquila, onde tem a paz. A gente vai adquirindo uma idade e dentro dessa idade que a gente vai crescendo, vai evoluindo, não só de vida espiritual, mas também material, a gente vê que o nosso bem maior é a paz. Então eu, por trás das câmeras, sou um ser humano muito simples, muito humilde, um mortal comum como todos os demais. Falecida. Bom, pai, primeiramente, sua bênção mais uma vez. Eu acho que essa curiosidade, essa pergunta que eu vou fazer, é uma pergunta que muita gente também tem essa curiosidade, né? Poucos ainda tiveram acesso e têm acesso à sua história de vida, né? Mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que ele lhe ensinou. Olha, eu poderia estar enumerando vários aqui. Eu poderia estar enumerando a fase que eu morei na rua, com a minha família, passei fome, e muitas pessoas já sabem da minha trajetória, ela é pública, não tem por que se esconder. Porém, o momento muito mais difícil da minha vida foi ascender ao sacerdócio. Foi se tornar sacerdote. Porque é difícil você administrar o próprio ego, porque muitos sacerdotes, inclusive da nova geração, o ego transcende, né, o pensamento, o raciocínio, a cabeça. A administração da luxúria, do poder, do dinheiro. Porque quando o dinheiro começa a chegar, quando as coisas começam a evoluir dentro da espiritualidade, dentro da vida pessoal, muitas pessoas tendem a se perder. Né? E eu tive esse problema no começo, mas rapidamente foi muito bem orientado pelas entidades e pelos orixás e pelo mundo espiritual a ter um grau administrativo muito bom. Porém, ser sacerdote é a parte mais difícil até hoje na minha vida, porque é muito difícil você lidar com pessoas egocentristas, egoístas, pessoas que não deveriam nem estar na nossa trajetória de vida, mas nós temos que abrir a nossa casa, nós temos que ajudar, muitas vezes tirar do nosso bolso para ajudar essa pessoa, para depois essa pessoa falar mal, para depois essa pessoa ser ingrata, para depois essa pessoa desconstruir tudo aquilo que você ajudou e direcionou. Então a parte mais difícil da minha vida, por incrível que pareça, pessoas, foi sentar na cadeira do sacerdócio. E até hoje é muito difícil essa parte. E permaneço nela por missão, não porque eu quero. Nunca quis isso para mim. Na realidade, eu queria estar hoje numa casinha na beira da praia, ou no mato, bem tranquilinho, livre, sossegado, mas a minha missão é essa, né? É conduzir vocês, é conduzir as pessoas que me procuram, é resolver problemas, achar soluções, e isso não é fácil, porque você acaba tendo uma participação efetiva na vida das pessoas. Então a parte mais difícil da minha vida, de fato, não foi nada, foi ser sacerdote. E uma das grandes perguntas, pai, é o que significa sucesso para o pai Kleber hoje? Sucesso. Eu posso enumerar o sucesso aqui de várias formas, de forma muito ampla ou abrangente. As pessoas têm uma visão muito limitada da questão do sucesso, porque sucesso as pessoas acham que é só ter um bom carro, ter uma boa casa, comer bem, se vestir bem, frequentar bons locais. E o sucesso não é isso. Tem muita gente que hoje está dentro de uma mansão, está dentro de uma casa muito rica, tem bastante dinheiro na conta e é depressivo, passa por várias doenças, uma riqueza doente, né? Porque quando a gente fala em doença, não é só a doença do corpo e da mente, a gente também acende a doença da pobreza espiritual e a pobreza financeira, né? E eu digo que hoje o sucesso para mim é ter paz. É você ter a paz, de você acordar bem, de você passar um dia bom, você, independente das intempéries, das tempestades, dos problemas, dos obstáculos, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente tem um grau de maturidade de tornar esses problemas pequenos, minúsculos, inoperantes, não alimentando, não dando importância para isso, porque tudo aquilo que a gente dá importância cresce de uma forma muito gigantesca, né? Então hoje, o que é muito difícil na humanidade hoje, né, Marconi? As pessoas terem paz. Elas não têm paz. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente direcione essas pessoas, elas se importam com a opinião alheia, elas se importam com a postagem alheia, elas se importam com o texto, elas se importam com o áudio. Então são pessoas que não têm foco, são pessoas que não têm paz. São pessoas que vivem guerras diárias, do amanhecer ao anoitecer. E a maior riqueza que eu encontrei na minha vida, o maior sucesso que eu encontrei na minha vida, não foi a fama da mídia, das câmeras, da rádio, da TV, foi ter paz. E hoje eu tenho isso. Hoje eu sento, eu como em paz, eu durmo em paz, eu acordo em paz. Eu tenho uma vida muito pacífica. Foi muito difícil encontrar isso.
Mas quando você bebe da água da paz, Marconi, você não quer mais entrar na guerra de ninguém. Isso, pai. Então, o sucesso hoje, para mim, é ser espiritualista, mas dentro da espiritualidade é mostrar que é possível a gente ter paz. Pai, existe alguma decisão que mudou completamente o rumo da sua história? Sim. Aí eu já falo da parte que eu passei dificuldade na vida, né? Quando você se encontra abaixo da linha da pobreza, sem expectativa de absolutamente nada, você se encontra nessa cidade grande que é São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, é uma cidade muito grande, uma das maiores do mundo, do planeta. Quando você tá ali, que a sua barriga ronca, que você sente muita fome, você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não tem como barganhar um alimento para você, para sua família, para sua esposa, com milhares de pessoas passando na sua frente, ali você começa a mudar os rumos de visão da sua vida, porque ali ou você se entrega para algo pior, ou você procura ser alguém melhor. E nessas condições precárias da qual eu vivi e me moldou como homem, eu digo que essa situação de negativa, essa situação de não ter recurso de nada, porque pra gente que é homem preto no Brasil é um pouco mais difícil, e aqui não é nem vitimismo. Porque nós que somos homem preto no Brasil, a gente já cresce com essa negativa de não, 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 e inúmeras portas fechadas. Ainda mais ali na década de 80, 90, que o preto só tinha o serviço de office boy aqui na cidade de São Paulo. A gente não tinha outro recurso. Ou era isso ou era roubar. E quando a fome chega de verdade, você não tem o que comer, você não tem o que fazer. A maioria das pessoas teria se entregado pro roubo, pra droga, como muitos se entregaram, né, nas ruas aqui de São Paulo. Mas eu não. Eu procurei ir atrás de construir uma história. Então, a partir do momento que eu me encontrei absolutamente sem nada na minha vida, sem nenhum tipo de recurso, eu tive que colocar uma decisão na minha vida, ou se entregar juntamente com a minha família, ou lutar para tentar ser alguém na vida. Nunca vislumbrei ser o pai Kleber, nunca vislumbrei chegar até aqui. Eu vislumbrei eu ter uma casa equilibrada para que a minha família tivesse o que comer e eu ter o dinheiro para pagar as contas, só. Essa era a minha ambição. Eu acho que passou um pouquinho, né? Eu acho que Orixá, eu acho que a espiritualidade ficou com dó da minha pessoa, entendeu os meus propósitos e me ajudou a vir até aqui. Então, quando você se encontra num beco sem saída, numa dor assim inastimável, você ou muda para melhor ou muda para pior. Então foi nesse momento que eu decidi ir buscar recursos para tentar ser alguém. Eu preciso complementar. Que tem a ver com essa... Por favor, tá? por favor. Tem a ver com Orixá e entidade. O senhor chegava a conversar com eles na época? Com a sua entidade, com o seu Orixá? Tinha essa ligação já na época? Sim. Porque o senhor é um... Sim. É a sua mediunidade, né? Sim. Sua espiritualidade, eu acredito que já vem de antes de nascer, antes sim, da ancestralidade. Eu sim, acredito nisso. sim. Então, o senhor chegava a conversar com eles? Sim, porque eu sempre fui muito um homem de fé. E fé se traduz no quê? Acreditar no impossível. Crer no impossível. E o acordo que eu fiz com eles foi simples. Eu só preciso de uma luz. Eu não quero que ninguém me ajude. Eu só preciso de uma porta. Só preciso de uma chance. Não quero que ninguém me carregue. Não quero que ninguém me ajude. Eu não faço como muitas pessoas fazem. Usar a espiritualidade de muleta. Sabe? Para poder alcançar um objetivo. Não. Eu apenas pedi uma porta que se abrisse. E dentro dessa porta eu me mostraria digno de receber a bênção deles. Eles me concederam essa porta e eu me fiz essa promessa a Ogum. Eu falei para Ogum que aonde meu nome estivesse, o dele também estaria. De forma grandiosa e muito bem conhecida. Isso. E ele me concedeu essa porta. E eu aproveitei essa única oportunidade que eu tive e aqui estamos. Queria saber, pai, o que o senhor precisou abandonar na vida, né, para conseguir sua evolução como homem? Olha, pergunta muito interessante, né? Eu tive que abandonar minha família sanguínea. Risquei eles do mapa. Eliminei todos eles. E vou afirmar para vocês, não é generalizando. Família hoje é o que se poda, não o que se continua. Hoje, se você estiver muito perto do seu sangue, você não vai prosperar. Isso eu garanto para vocês. Procura melhorar um pouquinho de vida, vocês irão ver como o sangue de vocês reage. E quando eu falo sangue, remete à família. Primeira coisa que eu fiz foi riscar eles. Absolutamente da minha vida. Eliminar amizades, eliminar vínculos, eliminar cúmplices. E eliminar tudo aquilo que entra na cabeça da gente. Porque a mente é o que controla o corpo e o que controla tudo. Não adianta a gente ter entidade boa, ter orixá bom, mas a nossa mente não ser totalmente doutrinada e controlável por nós mesmos. Então, a cada tentação, a cada desvio de conduta, eu tive que me conter, eu tive que me controlar. Eu tive que mudar a minha alimentação, eu tive que mudar a minha forma de ver o mundo. Eu tive que recuar em muitas circunstâncias que eu estava certo. Eu tive que passar situações assim terríveis na minha vida, de eu não poder revidar ofensas, calúnias, difamações e entre outras situações. Para que eu me encontrasse. E quando eu me encontrei, nada mais consegue tirar minha paz. Nada mais me tira do contexto.
nada mais consegue fazer com que eu perca a minha atenção para os objetivos, porque eu não tenho mais sonhos, eu tenho objetivos. E como eu ensino vocês, nós estamos sempre atrás do próximo objetivo, não atrás dos sonhos. Não mate os seus sonhos, continue com seus sonhos. Mas eu já passei dessa fase de sonhar ou almejar coisas. O Orixá me deu muito mais do que eu merecia, sem eu precisar pedir. Hoje as pessoas não querem renunciar a nada. Elas não querem abdicar de nada. Por isso elas não têm sucesso. Por isso que elas ficam em busca de entidade, de orixá, de trabalhos e de várias outras denominações e não conseguem ascender ou evoluir na vida. A evolução parte quando você renuncia a tudo, se tranca dentro de si próprio e começa a se importar com si próprio. Não se importando com o que o vizinho fala, com o que a outra pessoa pensa, com o que as pessoas acham, deduzem, porque as pessoas aqui no Brasil têm um problema muito sério, principalmente dentro da espiritualidade, Rodrigo. As pessoas levam muito em consideração o que as pessoas falam ou pensam delas. Sim. Quando nós somos espiritualistas, quando a gente desperta, quando a gente se cuida, quando a gente tem um cuidado muito interessante com a gente mesmo, a gente para de ouvir o que os outros dizem, o que os outros pensam, a gente se foca na gente, e aí sim a gente consegue chegar nos objetivos e evoluir como pessoa. Inclusive, pessoas que eu errei, sempre fui muito de pedir desculpas. Mesmo que as pessoas não aceitassem, eu sempre fiz minha parte de abaixar a cabeça, pedir desculpa, porque nós estamos aqui para aprender. A escola da vida é isso, é errar para poder acertar, né? E hoje a gente tem uma grande gama de pessoas que só estão acima da razão. Sempre estão certas. Eu não quero ter certeza de nada, não quero estar certo de nada, eu quero apenas ter paz. Então hoje, Rodrigo, a minha renúncia é dar razão para as pessoas, deixar elas acharem ou afirmar que elas estão certas e permanecer capaz. O que poucas pessoas sabem sobre a personalidade do pai? Quem é o Pai Kleber? A personalidade do Pai Kleber que as pessoas não conhecem. Na realidade, a minha personalidade ela é uma personalidade assim muito livre, muito liberta. Eu costumo dizer e costumo me denominar como amorfo, aquilo que não tem forma. Como a água. A água toma forma do recipiente que ela ocupa. Né? A gente tem duas orixás, Motumbai Ked. Pensa, pai, mãe, abençoe todos. Muito importantes na nossa religião, no nosso culto, que é Iemonjá e Oxum. E elas ensinam que você sendo adaptativo, você sendo flexível como a água, você pode tomar todo tipo de forma. Você não precisa manter uma forma só. Flexibilidade é você entender o ambiente, entender as pessoas e entender a si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma visão velada sobre mim, tem uma visão muito má sobre mim, tem uma opinião muito má sobre mim. Eu não vou desconstruir a opinião dela. Eu não vou obstruir a opinião dela. Eu não vou contrapor a opinião dela de ela achar que eu sou louco, que eu sou marmoteiro, que eu sou uma pessoa ruim. Ela tem a convicção dela, ela tem que manter a convicção dela. Por quê? Porque ela já tem o poder de convencimento dela e eu não tenho interesse de convencer ela em nada mesmo. Eu não tenho interesse de contrapor ela em nada. Porque eu não estou em atrito com ela, não estou em guerra com ela, não tenho nenhum interesse por ela e não tenho nenhum tipo de sentimento por ela ao ponto de eu convencer a visão dela ao contrário à minha. Então a minha personalidade vai ser baseada naquilo que as pessoas têm como visão externa ou as pessoas que têm uma convivência comigo. De repente eu posso não estar sendo agradável em um dia, de repente eu posso ser muito agradável, né? De repente eu posso falar algumas coisas muito impactantes, de repente eu posso ser muito leve. Isso depende da opinião das pessoas. Mas a minha personalidade, de fato, é uma personalidade descritível. Eu prefiro a descrição. Quanto mais fama, mais discreto eu prefiro. Prefiro viver uma vida muito mais discreta. Prefiro não colocar essa questão de ambição, de poder acima de qualquer coisa. Então, a pessoa para conviver comigo, ela vai ter uma vida muito leve, vai ter uma vida muito, muito tranquila. Vocês convivem comigo, divertida. Porque eu acho que a partir do momento que você convive com uma pessoa e você tem pessoas próximas, se você não tornar essas pessoas mais leves e o ambiente que elas vivem mais leve, a gente falhou como sacerdote, a gente falhou como pai, a gente falhou como pessoa. Então, a minha personalidade é como a água. Eu me adapto àquilo que a pessoa me proporciona. Então, por exemplo, a pessoa vai me ignorar, eu ignoro ela. A pessoa vai silenciar comigo, eu silencio ela também. Como eu falo, eu já nasci de um berço difícil no Brasil. Eu já vim de uma negativa de vida muito forte. Eu já vim tomando não a minha vida toda. Então eu não tenho problema de as pessoas saírem da minha vida. Como também permanecerem. Eu não tenho essa coisa. Você tá entendendo? Eu vou ficar muito chateado com a falta de transparência das pessoas. Eu acho que a partir do momento que a pessoa não quer permanecer ao meu lado, ela tem que ser transparente, chegar e falar que, ó, não dá mais. Você tá entendendo? Ter a capacidade, a coragem de falar. A personalidade do senhor, a sua personalidade Kleber, pai Kleber, ou seja lá, a denominação que dão pra mim, não está sendo compatível com a minha. Aí sim eu sou favorável de a pessoa encontrar o caminho dela, seguir o caminho dela, atrás do equilíbrio de pessoas que ela entendam que são compatíveis com ela. Isso, pai. Pai Kleber, o que realmente significa ser sacerdote nos dias atuais? Olha, pra eu não mudou muita coisa, porque eu preservo uma essência espiritual muito grande, não à toa. As festas em casa são privadas, são para os filhos. Hoje eu vivo para os filhos. Não vivo mais dos meus filhos, porque eu não usurpo eles, não fico tomando dinheiro deles, não tenho esse propósito de interesse.
né? Muito do material que eu mesmo faço, eu mesmo ensino, é de distribuição grátis, porque eles têm ensinamentos diários. E o sacerdócio, para mim, é você saber administrar egos, vontades, anseios, pessoas. É você direcionar, é você proporcionar uma melhoria mental, primeiro, nas pessoas, porque a mente controla o corpo, e você levar vocês ao equilíbrio, levar as pessoas ao equilíbrio, a encontrar os seus próprios caminhos, sem fazer com que vocês percam sua personalidade. Mas o que a gente vê externamente hoje é dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Você tem dinheiro, você chega em qualquer terreiro, você pode tudo. Com a gente não, a gente é o contrário. Inclusive tem pessoas que eu mando diariamente embora da Casa Ogum. Não vão porque não querem. Eu deixo a porta muito aberta para que eles vão embora. É verdade, né? é bem Porque eu não mesmo. tenho esse fetiche de manter um monte de gente na casa para falar que eu tenho milhões de filhos. Não tem esse problema, não tem esse fetiche. E quando eu vejo, quando eu estou sendo agradável com a pessoa, eu mesmo convido a pessoa a se retirar e procurar outro local. Então o sacerdócio para mim é manter e preservar a sua essência, principalmente fora das câmeras. Muito fácil chegar aqui, falar bonito, se posicionar bonito, mas fora das câmeras não é essa beleza toda. Muito pelo contrário, eu costumo ser muito mais tranquilo, muito melhor, muito mais doce fora das câmeras. Então, sacerdócio para mim hoje é você preservar a sua essência. Pena que muitas pessoas não estão preservando a sua essência. Qual a responsabilidade espiritual que é de conduzir as vidas das pessoas? Qual o tamanho dessa responsabilidade? É infinita. Eu não vou falar que é grande. Por que ela é infinita? Você vai participar de traumas, de separações, de junções, de brigas familiares que duram anos, de conflitos familiares que duram décadas, de pessoas que já cometeram crime, delitos, desvio de caráter, desvio de conduta. O sacerdócio é uma oficina. Só que aí que tá. Qual sacerdote está disponível para a sua própria vida hoje, abdicar da sua família, manter um preceito de não fazer sexo, de não beber bebida alcoólica, você falou de negação, você falou de se abster das coisas. Qual sacerdote está afim disso hoje? Da manutenção da vida? Pouquíssimos. Se você tiver uma bela conta bancária, ok, você vai ter uma atenção. Se você não tiver, você não vai ter. Eu não trabalho assim. Sabe, você público que está me vendo, sendo entrevistado, eu vou falar uma coisa para vocês muito sincera. O pagamento que eles dão para mim hoje é a presença deles na casa. Pensa, pai. Pensa, É pai. verdade, isso mesmo. É só o que eu exijo. Sempre fala Não isso, exige dinheiro né? nenhum deles. O pagamento, como eles me pagam? Presente, sendo presente. Só isso. Pensa. É só isso, nada mais. Eu não preciso de dinheiro. Eu estou muito bem resolvido na minha vida. Né? Graças ao Orixá. Tudo é graças ao Orixá. E eu vou agradecer até o fim da minha vida, independente do rumo que a religião vai tomar. Então, veja só, você tem que ministrar conflitos familiares, conflitos amorosos, transtorno de bipolaridade, pessoas ansiosas, ociosas, pessoas que estão na inércia, ou pessoas que têm muita oportunidade, mas estão perdidas, pessoas egocêntricas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que muitas vezes não têm recursos, pessoas que muitas vezes você não tem onde morar, e a gente abriga. Não anunciamos, não falamos, não divulgamos, mas a gente vai lá, olha, mora aqui, come, bebe, fica aí. Muitos. Você não vai pagar Teve nada, muitos. né? Muitos. E a gente não fica pensando em prêmio, em premiação. A gente não fica pensando em você nos dizer muito obrigado. A gente não fica pensando em gratidão. Fazemos porque é a nossa missão. Missão, não obrigação, porque eu não faço nada obrigado. Ogum, o Shogun e todas as minhas entidades nunca me obrigou a fazer nada, Rodrigo. Tudo que eu faço é porque eu quero fazer. É porque eles me deram essa autonomia do poder de escolha, de ser livre para poder interagir na vida de vocês e das pessoas que me procuram. Então, a gente tem que estar pronto para uma guerra, porque cada ser humano é um universo em conflito. Todo ser humano que chega perto da gente, por mais simples que seja o problema que ele esteja passando, aquele ser humano está sempre conflitando, sempre em guerra, sempre com um problema a ser resolvido. Então eu preciso ser um sol, eu preciso ser um bálsamo, eu preciso ter uma palavra para que aquela pessoa se alivie e saia melhor do que ela chegou na minha presença. Pensa. Isso. Existe, e se existe, qual é o preço físico e emocional por carregar tantas responsabilidades espirituais, perdão? O preço é grande, porque assim, as pessoas reclamam muito do mercado religioso, e com razão. A gente tem que fazer as coisas muito baseado no salário do brasileiro, que não é lá grande coisa. O poder aquisitivo e o poder de compra do brasileiro diminui a cada dia. Hoje você vai no mercado, com R$100 você não compra absolutamente nada, e vocês concordam comigo, público. Verdade. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Independente de governo, independente de centro, de esquerda, de direita, nunca vai mudar essa realidade. Porque os governantes só querem ver a si próprios, não o nosso público. Mas, diante dessa pergunta emblemática, é muito simples o que eu vou falar. As pessoas reclamam do mercado religioso. Mas quando passamos um ebó numa pessoa, e vocês são testemunha viva disso, livramos aquela pessoa de uma doença incurável, de uma morte iminente ou precoce, de doenças que a medicina não vão curar, né? E de doenças que às vezes a pessoa nem sabia que tinha, ou de inimigos mortais, porque tem muitas pessoas que são ameaçadas de morte diariamente, e a gente vai lá e resgata e salva. De pessoas que estão sofrendo por um grande amor, né? Muitas perdem até dignidade porque perdeu o seu cônjuge. Verdade. Pessoas que perdem seus filhos de forma precoce.
ou estão com seus filhos hoje na bebida, na droga, sem rumo. Tudo isso passa pra gente que é sacerdote. A gente pega isso no nosso corpo, a gente pega isso no nosso psicológico, a gente pega isso no nosso pensamento. Por mais que a casa de axé seja muito bem preparada, com entidades preparadas para auxiliar esse preço, a gente paga um preço muito alto. Porque quando vocês vão embora, a gente cai em lágrima, a gente se derruba, são noites sem dormir, se alimentando mal, com muita dor no corpo, com muita dor de cabeça, com ânsia de vômito, com falta de apetite sexual. Tudo isso influencia, Marconi. Esse é o preço do sacerdote. As pessoas acham que colocar a mão na outra, limpar a outra, você vai ter uma vida comum, você vai ter uma vida normal. Você pega as dores dessa pessoa, você começa a sonhar as coisas que essa pessoa sonharia, você sofre acidentes que essa pessoa sofreria. Tudo que acontece com vocês, com as pessoas que nos procuram, vem para cima do sacerdote, por mais protegido que a gente seja. O que muito me gera dúvida hoje no mercado religioso de pessoas que querem dar consulta, limpar as outras, mas mal estão se limpando, mal estão em equilíbrio. Se a gente, com tudo que a gente tem assentado, já é difícil, você imagina para esses aventureiros da espiritualidade. Então, o sacerdócio ele é muito penoso, porque é muito mais tristeza do que glórias. Qual foi a maior lição que os orixás lhe ensinaram? Eu digo que nós pagamos alguns karmas, doutora. E dentro desses karmas, eu tive que pegar pessoas diante do meu jogo e ver diante do meu jogo que essas pessoas me trairiam, mentiriam, me enganariam e não passariam o resto das suas vidas comigo, e eu ter que cuidar delas e ainda tirar o dinheiro do meu bolso e ter que fazer isso calado, porque eu paguei alguns karmas de erros, não só de vidas passadas, mas erros dessa própria vida. Então, a maior lição que eu tive foi acolher o inimigo, dar carinho no inimigo, acariciar o inimigo, alimentar o inimigo, compartilhar coisas com esse inimigo e deixar com que esse inimigo voltasse para a originalidade dele. Sem pestanejar, sem questionar, sem perder a estribeira, sem retribuir, sem repostar, sem indireta, sem precisar responder ou descer ao nível dessas pessoas. Já sabendo tudo, vendo no jogo. Exatamente isso. Essa foi a minha maior lição. Isso. Bom, dentro desse contexto, né, de pessoas, na sua opinião, pai, qual é o maior erro? Qual é o maior erro, né, da pessoa que busca a espiritualidade? As pessoas que buscam a casa de axé, que buscam o acesso ao Senhor. Qual é o maior erro que você acredita que as pessoas têm? Um dos principais erros é o imediatismo. Porque as pessoas romantizam a entidade, romantizam o orixá, isso está totalmente equivocado. As pessoas, elas fazem uma oferenda, elas fazem um trabalho, ou tomam um banho e querem resultados. Mas a pessoa não tem vínculo nenhum de parentesco com essa entidade, com esse orixá, não se criou uma afinidade, nem com aquele sacerdote que está cuidando de imediato, mas querem resultados. E isso acaba virando um vício. Porque a partir do momento que essa pessoa tem resultado, ela vai fazendo mais coisas. E esse sacerdote ele começa a abusar dessa questão. Porque ele começa a cobrar preços cada vez mais exorbitantes. Preços exorbitantes, que é muito fora da realidade daquilo que a pessoa ganha. E o outro erro, as pessoas elas contam toda a narrativa de problemas da vida dela para o sacerdote, ou para os sacerdotes em geral. Só que ela teve todo um tempo para resolver muito desses problemas e não resolveu. E acaba repassando para esse sacerdote resolver 10, 15, 20 anos de problemas que ela poderia ter feito, poderia ter se melhorado, poderia ter se aprimorado, poderia ter cuidado melhor da saúde, poderia ter comido melhor, poderia ter dormido melhor, poderia ter se organizado. Então, um dos maiores erros dentro da espiritualidade, e eu recomendo a vocês quando... Como é sua casa de axé, o Ilê hoje? Hoje, a Casa Ogum é uma casa de paz. Não à toa eu fui diplomado e nomeado embaixador da paz, né, pela ONU. E para quem não sabe, esse vídeo está aqui no canal, tá? Procura no canal que vocês vão ver essa nomeação. É uma casa de paz. Hoje ela é uma casa de paz e tudo aquilo que perturba a nossa paz a gente coloca para fora. Antes de a gente colocar para fora, a gente procura dar paz para essa pessoa, treinar ela, doutrinar ela, lecionar, até onde a gente não vai começar a interferir no livre-arbítrio dela. A partir do momento que ela não está sendo compatível conosco e com a comunidade, a gente convida essa pessoa a se retirar. Porque hoje tudo que está custando a nossa paz comunidade não vale a pena manter perto da gente. Então hoje é uma casa de paz, hoje é uma casa de muita aula, de muito ensinamento, de recuperação. Já foi uma casa de guerra? Já foi uma casa egocentrista? Já foi uma casa de luxúria e vaidade? Já foi uma casa de exposição? Já também. Passamos por todas essas fases. Não é falar do outro e falar que a gente também não fez coisa errada. Sim, fizemos sim. Só que através desses erros a gente aprendeu a se aprimorar. E hoje ser uma casa que você chega, encontra paz, tem paz e volta para sua vida em paz. Agora, obviamente que é triste. Você chega na nossa casa, na casa de vocês, que a Casa Ogum é para todos, não é do Pai Kleber. A gente dá uma lição de paz, dá direcionamento, dá refresco, dá equilíbrio para essa pessoa. E infelizmente ela volta para um ambiente conturbado. O que a gente pode fazer? A nossa parte a gente faz, que é orientar, dar paz. Mas hoje a Casa Ogum se encontra na melhor fase dela de equilíbrio.
Porque a gente apanhou muito, eu principalmente apanhei muito, para poder chegar nessa fase de hoje, sentar com a pessoa, conversar com ela se aliviar e ficar muito bem. Qual foi a casa que o senhor se iniciou e como é a sua relação com seu sacerdote iniciador? Então, tem gente que ainda não sabe que eu sou filho do Pai Toninho de Xangô, mas eu sempre deixo muito claro. Inclusive tem muitas entrevistas, eu já fui entrevistado por ele diversas vezes, o lendário Pai Toninho de Xangô, com mais de 60 anos de iniciado, uma história muito grande dentro do candomblé brasileiro, não só do paulistano. E eu meio que puxei essa questão dele de mídia, de jornalismo, né? Eu sou uma continuidade dele. Eu sou uma pessoa que dei pouco trabalho ao meu sacerdote, mas pouquíssimo. Né? A gente não tem uma relação que você não tenha briga com seu pai, que você não tenha nenhum tipo de desentendimento com ele. Mas foi muito mais causado por pessoas do que eu e ele. Então a minha relação com meu pai, a gente vive já há algum tempo uma lua de mel maravilhosa. Né? Uma lua de mel maravilhosa porque ele é o meu ídolo, ele é o meu Deus. Beijo os pés dele, me abaixo perante a ele, me curvo perante a ele. E tudo que ele pede, tudo que ele precisa, eu sempre estou pronto por gratidão. Porque o Pai Toninho de Xangô, para quem não sabe, foi uma pessoa que acreditou num favelado, num morador de rua. Ele abriu as portas da casa dele sem eu ter condição de absolutamente nada, me acolheu, sendo uma pessoa preta, investiu em mim, deu as minhas obrigações de graça até os meus 7 anos de santo. Vamos deixar isso aqui registrado, sem cobrar nenhum centavo, juntamente com a minha família. Comi muito, matou muito a minha fome. E ele não precisava ter apostado em mim. Ele não precisava ter tirado o dinheiro do bolso dele, aberto a bela casa dele para mim, ou acreditado nesse filho. Mas lá atrás ele já via algo que eu não via. Eu nunca pensei em ser o que eu me tornei, mas parece que ele já via isso. Sim. E hoje, por gratidão, tudo que eu posso fazer por ele, pela minha casa de axé, eu vou fazer. Não importa o que falam, o que pensam ou o que acham. O que importa é o que o meu coração, o que Ogum, e que a minha mentalidade perante o meu sacerdote, o meu Deus, significa para mim. Então eu vou levar esse legado dele até depois da morte, porque ele não precisava acreditar na minha pessoa. Ele não perguntou se eu era criminoso, ele não perguntou se eu era aliciador, abusador, ele não perguntou se eu era ladrão, ele não perguntou se eu era uma pessoa de bem também, ele não perguntou se eu tinha posses. Ele simplesmente me acolheu, abriu a porta, acreditou em mim, quando muitas pessoas tentaram fazer a cabeça dele para me descredibilizar ou desacreditar de mim. Ele permaneceu acreditando em mim. Parece que deu certo. Como é a sua relação, Pai Kleber, com seus filhos de santo e como o senhor conduz a sua própria casa junto com os seus filhos de santo? Bom, eu tô com 3 testemunhas aqui, né? Eu tô com 3 provas vivas aqui. Primeiro que assim, eu acho que liderar não é mandar. Liderar é você ensinar, capacitar os seus filhos, os seus membros, a ponto de você não precisar pedir. Eles saberem fazer tudo. Então, hoje, todos os filhos, desde do menos graduado até o mais graduado, sabem fazer tudo, sabem montar tudo, sabem rezar, sabem cantar, sabem dançar, sabem fazer tudo dentro do contexto religioso. Então eu não preciso pedir, não preciso ordenar, não preciso mandar. O que torna a nossa relação muito mais tranquila, muito mais fácil, e me sobra muito mais tempo para eu dar aula de muitas outras coisas para vocês do que só religiosamente. Porque você começa a dar muita aula religiosa quando aquela pessoa não tem entendimento e aprendizado de nada. Como eles têm aprendizado em fartura, me sobra muito tempo para ensinar sobre economia, sobre civilidade, sobre período educacional, sobre controlar anseios, desejos, controlar a mente, sobre como treinar melhor, falar melhor, se vestir melhor, investir em si de forma melhor. Então hoje eu vivo uma lua de mel com os meus filhos. Né? Por mais que tenha um ou outro que de repente não gosta da minha conduta, da minha forma de conduzir a casa, ou sei lá, por cargas d'água não gosta de mim, na maioria eu vivo uma lua de mel, vivo uma tranquilidade, vivo uma paz, porque vocês trazem essa pacificação. Vocês adentram aquele terreiro pacíficos, tranquilos, organizados. Então, raramente, dificilmente, a gente vê algum tipo de conflito e garanto que por muito tempo vai ser essa lua de mel. Até porque, de fato, a tratativa que eu dou para vocês são de filhos, não de membros. Como um verdadeiro pai de santo deve se portar quando assume ter uma casa de axé? Helene. Bom, primeiro de tudo, ele tem que ser o mais simples. Ele tem que ser o mais humilde. E eu vou dar aqui um exemplo, o futebol. Né, Rodrigo? Que Sim, gostamos tanto, né? Muito. Você tem um árbitro. Você tem o juiz do futebol. Toda arbitragem sempre gera muita polêmica. Por que a arbitragem gera polêmica? Porque o árbitro aparece muito mais que os donos do espetáculo, que são os jogadores. Quando você vê uma partida que o árbitro conduz a partida e não aparece, é porque a partida foi perfeita. Então hoje eu prefiro delegar direitos, deveres e poderes aos meus filhos e ficar invisível na multidão. Ser realmente um maestro. Dentro de uma orquestra, ninguém vai prestar atenção no maestro, vai prestar atenção na orquestra. E é isso que eu procuro fazer hoje, ser o mais simples, ser o mais humilde, ser o mais tranquilo. Eu preciso estar naquele momento de ritualística passando tranquilidade, equilíbrio. Eu não posso deixar o ambiente e vocês muito mais agitados. Então, o meu conceito é o quê? Fazer com que vocês não estejam tensos, não estejam desfocados, não estejam cabisbaixos,
não estejam com a autoestima baixa e que vocês se contaminem dessa energia pacífica, para que vocês consigam dar andamento para a vida de vocês, para a minha vida, para o terreiro e para as pessoas que nos procuram. Porque como é que uma pessoa vai adentrar um terreiro que só vive em guerra? Não há sentido. Então essa é a minha resposta, essa é a minha questão para essa pergunta. Como funciona, pai, a sua relação, que eu sei que é bem aguçada e íntima, com as suas entidades, com seus guias e orixás dentro do terreiro? Como que você trata? Como que é a sua relação no íntimo com a Dona Maria Padilha, com o Tranca-Rua, com o Ogum? Como que funciona? Eu sei um pouquinho que é o que o senhor relata para nós, mas fala pro pessoal aí. Então é uma coisa até muito simples. Aparentemente parece ser muito complexa, mas não é. E eu vou explicar de uma forma muito didática. Como é que eu tive essa proximidade com eles? Hoje, essa super intimidade, inclusive aguçando muito a minha mediunidade, as minhas sinapses. Toda vez que eles executavam uma ordem ou um teste, eu acatava na hora. Eu seguia aquilo fielmente, cegamente, sem questionar. Isso foi criando um grau de confiabilidade. E como foi criando um grau de confiabilidade, foi se criando uma intimidade. Porque eles sabem que eles vão falar algo e eu vou cumprir esse algo. Não vou deixar para depois, não vou pestanejar, não vou calcular, não. Por exemplo, vocês são testemunhas disso aqui, até para vir para o público. Cai algo dentro do jogo, ou cai alguma ordem das minhas entidades. Eu já agendo aquele filho e já cuido daquele filho o quanto antes. Eu não deixo a coisa ficar fazendo aniversário, ficar protelando. Ai, depois eu faço, depois eu vejo, não. Então, você que é espiritualista, quando você receber uma intuição, uma ordem, cumpra de imediato. Você vai ter uma proximidade com a sua entidade, com o seu orixá, e vai ter um grau de confiabilidade. Você vai aproximar a sua mediunidade para próximo de você. Então, foi apenas seguir as ordens deles de forma imediata. Só foi isso. Não ficar, olha, tal relação tá ruim, sai disso. Sai na hora. Não, eu preciso de um tempo. Não tem tempo. O sagrado ordenou, você tem que cumprir na hora. É dessa forma que você cria vínculo, cria casca, cria crédito dentro da espiritualidade. Porque muitas pessoas se dizem médium, mas não cumpre metade das questões ou dos requisitos ou pré-requisitos que aquela entidade direciona para aquela pessoa. O senhor sempre frisa que a sua espiritualidade lhe concedeu poder. Sim. Quando foi que isso É uma armadilha realmente... isso, viu? Quando foi que isso realmente foi sentido pelo Pai Kleber? Quando é que o Pai Kleber se tornou o Pai Kleber e ele sentiu que os orixás e que os guias trouxeram poder a ele? Olha, é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta até muito simples. Quando eu comecei a ver que a minha despensa de comida começou a ficar cheia. Quando eu não comecei mais a passar fome. Esse foi a minha real conquista. Ver que os meus filhos não tinham mais como passar fome. Que a minha conta de água, que a minha conta de luz estava paga. Que o meu aluguel estava sendo muito pago. Esse foi o meu momento de poder. Não foi quando eu peguei os meus carros, consegui uma casa boa, comprei roupas boas, viajei o mundo todo, não. Isso aí é bobagem. Isso aí qualquer ser humano que trabalha consegue. Isso não é uma dádiva de orixá. Dádiva de orixá é você comer, não ter fome, ter suas contas pagas, não dever nada pra ninguém, não ficar pedindo nada pra ninguém, nem emprestado. Então o verdadeiro poder, Marconi. As pessoas acham que poder é você ter muito, você viver num mundo rico, corporativo. Poder é você conseguir pagar suas contas com dignidade, ainda mais num país desse, com um superávit negativo. Esse foi o momento que eu senti que o orixá me deu poder, quando não estava faltando mais nada nem para mim, nem para minha família. Como nasceu sua trajetória na televisão e no rádio? Então, a minha trajetória de TV e rádio, ela veio, por incrível que pareça, de muitas polêmicas, né? Que na época eu vivia na rede social com ex-membros da Casa Ogum, que resolveram sair, resolveram denigrir, falar mal, explanar de forma negativa a minha pessoa. As pessoas viam que eu estava sendo muito atacado e ficavam curiosos de visitar os meus perfis, aquilo que eu professava, aquilo que eu escrevia. E começaram a ficar. Começou a aumentar os meus seguidores, começou a aumentar o meu público, até que as pessoas de rádio e TV começaram a prestar atenção no meu conteúdo. Porque através dessas polêmicas, essas pessoas começaram a consumir, né, as minhas postagens, replicadas inclusive muito até hoje nas redes sociais. E dentro disso a gente começou a chamar a atenção de rádio, a gente começou a chamar a atenção de TV, a gente começou a chamar a atenção de podcast, inclusive eu tenho bilhões de entrevistas espalhadas por aí. Então a minha trajetória começou das próprias pessoas que queriam ver a minha queda. O negativo ajudou. Exatamente isso, foi o negativo que me ajudou. As pessoas que queriam denegrir, defamar, falar mal da minha pessoa, foram as que me impulsionaram. Foram as que trouxeram investidores, patrocinadores, pessoas que viram que eu não era tão louco quanto aquelas pessoas falavam ou falam até hoje. Então os haters, os inimigos, as pessoas que queriam ver a minha queda, foram as pessoas que fizeram eu assinar os maiores contratos da minha vida. Talvez fosse esse o caminho que algum quisesse.
que eu passasse toda essa parte caótica, que eu passasse toda essa parte degenerativa da minha vida e tivesse o sucesso através dessas pessoas que me quisessem mal. Porque esses investidores, eles viram que eu tinha talento. Obviamente que eu tive pessoas importantes que passaram na minha vida, que me abriram as portas, que me apresentaram as portas. Só que eu fiz valer esse investimento com conhecimento, com capacitação, porque quando a gente recebe uma oportunidade, a gente tem que fazer valer aquela oportunidade. A gente tem que honrar as portas dessas oportunidades. Né? Eu cito aqui o Murilo de Ogum, eu cito aqui a Núbia de Emonjá, que foi muito importante na minha vida, por um tempo foi minha empresária. Eu cito o pastor Roberto Cruvinel, né, ao qual eu tive um embate recente, muito inteligente, pastor de igreja pentecostal, tá? O grande e renomado EV Sobral, e outras pessoas que me abriram a porta, acreditaram no meu trabalho, e hoje a gente vive uma grande fase, uma grande audiência, né, com muita informação, sem precisar criticar ninguém, denigrir ninguém, sem fazer jornalismo de sensacionalismo, sem precisar atacar as pessoas, apenas trazendo conteúdo puro. Então foi os haters, foi os inimigos, foi ex-filhos de santo, ex-membros da Casa Ogum que me colocaram aqui. Pensa. Muda alguma coisa para o senhor, pai, quando você fala para milhões de pessoas, ou quando você fala para uma pessoa só, ou quando vai atender uma pessoa só? Muda alguma coisa? Difere? O seu discurso para milhões de pessoas é um, e para aquela única pessoa, uma pessoa unitária, é outro, ou é o mesmo discurso? Não, não é por quê. É e não é. Eu vou explicar por quê. Quando você está com uma pessoa sozinha, quando você está na forma singular, você precisa adentrar aquele universo, aquele mundo, aqueles problemas que aquela pessoa está passando. Tudo bem que muitas pessoas têm vários problemas em comuns. Sim. Entendeu? Só que eu tenho um segredo para lidar com uma pessoa e para lidar com milhões de pessoas, sem perder o foco. Focar na mensagem. Certo. Focar na mensagem. Porque quando eu estou aqui falando com vocês, o divino está passando intuição, está passando mensagens precisas, está colocando palavras na nossa boca para que a palavra chegue de uma forma contundente, não manipulável, que abra a mente de vocês e liberte de vocês até de mim mesmo. Você está entendendo? Então, quando você foca na mensagem, você esquece que você está com uma ou com milhares de pessoas. Você está entendendo? O importante é como aquele cérebro vai interpretar aquela mensagem. E o que a gente precisa fazer para com um ser humano ou para com milhares de seres humanos é colocar a energia dessas pessoas pro alto. Porque essas pessoas com energia pro alto, elas conseguem render melhor. Pai Kleber de Ogum, como é a relação entre Pai Kleber espiritualista e Pai Kleber pessoa, ao abordar temas complexos de forma tão simples e profunda que o senhor faz? Então, a simplicidade, o óbvio, deveria ser algo muito dominado pelo ser humano. Porque hoje as pessoas estão preocupadas em aprender fundamentos estonteantes, avançados, mas esqueceram da base. Os nossos antigos, e agora vai gerar polêmica, tá, gente? Os nossos antigos curavam as pessoas com uma vela, com um ovo, com uma arruda, com um benzimento. Uma entidade vinha com uma simples palavra, curava as pessoas em carne viva. Um orixá dava um abraço e te curava. Hoje, se você não aprender sobre Ebel-Urum, sobre pactuação, sobre Ori, sobre 300 Orikis, sobre todos os Odus, sobre todos os Omodus, não vale. E hoje a gente está vivendo a geração mais doente espiritual que existe. Onde é que a gente se perdeu? A gente se perdeu na base. Tudo que eu procuro fazer na Casa Ogum é arroz e feijão. Mas bem temperadinho, bem feito. Também já fui dessa turma de querer filmar, aparecer, ter fundamentação complexa para trazer seguidor, para trazer filho. O galo vai continuar sendo o galo, a galinha vai continuar sendo a galinha, o sangue vai continuar sendo vermelho. Não tem alteração nenhuma nisso aí. As pessoas estão sensacionalizando para você acreditar no que você está vendo, para você comprar e abraçar aquela ideia. Mas é o básico que traz o que é bom. Então eu mantenho, sim, rituais simples, com efetividade e com objetividade. Eu comecei a abandonar esse monte de fundamentação complexa para hoje a gente ter uma casa que a gente tem uma base sólida. Então eu convido muitas pessoas a voltar para a base, a ter essa base. E eu, como espiritualista, por exemplo, vou citar vocês três. Quantas fundamentações vocês têm que eu passei para vocês? Que eu ensinei gratuitamente? Muitas. Vocês hoje já seriam autossuficientes de serem livres de mim? Com certeza sim. Vocês conseguiriam trilhar a vida de vocês só com o conteúdo que vocês têm hoje? Com os conteúdos e com os ensinamentos de vida. Sim. Vocês estão comigo por amor, não é isso? Sim, com certeza. Ou por alguma outra coisa? Não. Então, eu libertei vocês. Ou eu prendi vocês. Libertou. Que é uma pergunta que eu deixo para vocês, milhões de brasileiros espiritualistas que vão ver esse podcast. Por que você continua preso a uma doutrina presa? A um regime preso? Porque seu pai de santo não ensina, não leciona? Tem medo de perder você? De abrir sua mente, de ver seus filhos prósperos? Essa é a minha resposta. Como participar de um debate religioso sem perder a serenidade? O debate. Debate é o quê? Debate é conflito. Isso. Já diz ali. É você gerar conflito. É você concordar e discordar e aprimorar uma linha de raciocínio. Só que isso dentro do mesmo culto. Quando você vai para cultos diferentes, não vai ter como ter uma concordância.
O mínimo que se tem que ter é respeito. E é uma coisa que não acontece. Debate religioso é o convencimento sobre a opinião ou sobreposição sobre a opinião do próximo. Eu, Kleber, não tenho interesse de convencimento, de contrapor, de contestar o que a outra pessoa pensa, por mais que ela seja desrespeitosa comigo. Eu creio no que eu creio e respeito no que o outro crê. Porque na mente daquela pessoa ela já tem um conceito, já tem uma opinião, e ela está em busca de me vencer, Isso. de ganhar de mim, de falar que ela tem razão, Impor, né? que a casa dela está certa, que a fundamentação dela está certa. Você tem que dar razão para a pessoa e você tem que ficar com a paz. Porque você não vai ter um poder de convencimento sobre aquela pessoa. Ah, eu concordo, eu não concordo. Eu não concordo, não discordo de nada. Eu, quando estou num debate, eu procuro observar a opinião daquela pessoa e aprender com ela. Por mais que eu não concorde com aquela opinião, eu vou pegar ela, eu vou extrair ela, eu vou aprimorar para que aquilo fique na gaveta do meu conhecimento. Porque um dia eu posso precisar. Então, em vez de eu gritar, berrar, colocar o dedo na cara da pessoa, descaracterizar ela por achar que o fundamento dela não está correto, muito pelo contrário. Obrigado, irmão, pela sua opinião. Vou, mesmo não concordando com você, e não quero me sobrepor à sua opinião e sua visão, eu vou guardar sua opinião porque um dia ela vai me servir. Eu posso não concordar agora, mas lá na frente ela pode me servir. Então, todo debate para mim é um aprendizado, não um contraponto de eu descaracterizar, ser agressivo ou descredibilizar a opinião da pessoa que porventura está conversando, dialogando, me confrontando ou debatendo comigo. Eu acho que a gente torna um ambiente muito mais leve, muito mais flexível, e a gente deixa aquela pessoa com a guerra dela interna para ela mesma, sem precisar pegar essa energia para cima da gente. Dentro desse contexto, pai, pensa, até que o senhor acabou respondendo uma das perguntas que estava na pauta. E assim, a pessoa que te ataca, o que você acha que mais enfraquece um debate quando você vai debater religiosamente com outro sacerdote ou com uma outra pessoa? O que você acha que sai um pouco da linha de conhecimento e enfraquece? Onde você acha que o debate fica pobre? O debate fica pobre quando a informação deixa de chegar no público que está assistindo. Porque um debate, muitas pessoas estão vendo um debate para tentar aprender ou extrair algo dali. E de repente ela chega naquele debate e vai ficar vendo baixaria. Sim. Um falando do telhado do vidro do outro. Um atacando o outro. E de repente, nem são inimigos, nem são rivais, mas acaba se tornando rivais, inimigos. Hoje você vê muitas pessoas processando as outras. Sim. Pessoas umas ameaçando as outras de morte. Pessoas perdendo suas vidas. Sim. Pessoas sumindo. Acontecendo muita coisa grave. Então eu acho que um debate ele precisa ser direcionado para que o público que esteja assistindo aprenda algo produtivo. Certo. Mesmo que seja do negativo. Esse é o intuito de um debate. A partir do momento que você está assistindo um debate e você não está aprendendo nada, você está entrando numa vibe de guerra, numa energia negativa, você está acolhendo aquela energia. E aquela energia acaba transferindo para a sua vida pessoal. E aí, de repente, a sua vida pessoal está muito boa, por você ter assistido um programa totalmente depreciativo, algumas coisas começam a dar errado. Mas Kleber Diogum, como agir diante de intolerância religiosa? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu vou até me abrir aqui com o Brasil de forma até sucinta, rápida. Eu nunca sofri intolerância. Nunca tive problema com isso, por incrível que pareça. Mesmo sendo um homem preto. Porque vai muito da sua energia, vai muito dessa coisa de você dar muita importância, dar muita vazão para determinadas situações. Então, quando você já sai você sai pra rua numa energia defensiva, você vai trazer um intolerante. Você acaba trazendo aquela pessoa, aquele opositor. Eu não devo nada para ninguém, então eu saio vestido a hora que eu quero, como eu quero. Nunca tive esse problema. Porém, se eu pegar uma pessoa de intolerância religiosa, é muito simples. Ela vai golpear o vento, falar com o vento, trocar uma ideia com o vento. Ela não estará ofendendo o Kleber, a religião do Kleber, a religião do pai Kleber, o candomblé, o culto aos orixás. Ela estará ofendendo o vento, ela estará ofendendo o Oiá. Quando você fala com o Oiá, você ofende ela e o vento ouve, isso se volta contra você mesmo. O pior inimigo de um opositor, de um intolerante religioso, é ele brigar sozinho. É se autocontestar sozinho, é gritar sozinho, é berrar sozinho. Porque o intolerante, ele já tá com o coração cheio de ódio. Ele já tá com problema no casamento, na relação, com filhos, com dívidas. E culmina de naquele dia encontrar alguém vestido com roupa de orixá e falar, é você mesmo que eu vou descontar minha raiva. Já aproveita que já é preconceituoso, Sim. já aproveita que é intolerante, já aproveita que está cercado de ajoguns de energias negativas e vem pra cima da gente com essa contestação de achar que eles são superiores, que a gente é do diabo. Vire as costas e deixe a pessoa conversando com o vento. Muitas pessoas não gostam de ficar falando com o vento, mas eu vou deixar uma dica pra vocês. O vento ouve. E tudo aquilo que você fala no vento, volta pra você mesmo. Que conselho o pai Kleber Diogum daria para Kleber Braz no início da sua caminhada? Tá bom. O conselho que eu daria pro Kleber Braz lá atrás? Esse Kleber Então, Diogum. eu daria pro Kleber Braz o seguinte. Você vai ter muitas noites sem dormir, você vai passar por várias provas de ingratidão, você vai passar por milhares de pessoas falsas, duas caras, que dizem te amar e não te ama, estão ali por uma conveniência, por serem limitados,
não tem nenhuma vida bacana, não tem nenhuma vida legal. Pessoas com 40, 50, 60 anos morando dentro da casa dos seus pais ainda, de não ter vergonha na cara e não ter culhão no meio das pernas de ser independente. E você, Kleber, levar a culpa por causa disso. Levar a culpa pela incompetência de as pessoas não terem estudado, se aprimorado, crescido por elas mesmas. Né? E por lidar com uma religião totalmente, a qual a maioria das pessoas são muito ingratas. Enquanto você está servindo positivamente, enquanto você é legal, enquanto você é bacana, ok. Né? Quando você não dá um bom dia, você não responde, você não fala, você se tranca no seu mundo, e nós todos temos o nosso direito, você passa a ser o inimigo dessas pessoas. Pessoas que amanhecem, né, com um temperamento durante a manhã e ao entardecer e à noite estão com outro temperamento. Então, o conselho que eu daria para o Kleber Brás: se prepara que você vai passar muito mais tristeza do que alegrias, mas vai ser através dessas tristezas que você vai viver uma vida muito tranquila pelo resto da sua vida, porque serão as maiores aulas da sua vida. E dentro desse cenário, né? Num cenário de paz, de equilíbrio, qual o segredo para manter toda essa paz, esse equilíbrio? O que você tem um segredo especial ou não? Que você, durante todo o tempo, você criou uma metodologia interna, algo que você tem um segredo? Não sei se pode compartilhar para que você tenha esse equilíbrio. Então, sabe por que eu não tenho segredo? Aonde eu perdi essa questão sentimental? Aonde eu perdi a questão de dor? Aonde eu perdi a questão de se importar? Aonde eu perdi a questão de sentir as coisas? A rua, a guerra matou tudo isso. Quando você tá ali na rua, com nada, zero à esquerda, milhões de pessoas na rua e você tá ali. Por exemplo, vou citar uma parte melodramática. Você tá ali no final de ano, no meio da rua. Todo mundo comprando presente, soltando fogos, as famílias todas muito bem vestidas, indo pra casa dos seus parentes comer pernil, seu Chester. Você ali, vendo a virada do ano, ao relento. Nenhum presente pros seus filhos, nada pra você. Você incapaz, porque o país não recupera as pessoas, esse país não recupera as pessoas. Verdade. E você ser um morador de rua, você viver abaixo da linha da pobreza, é mais ou menos você ir pra guerra. Quando você vai pra guerra e você volta dela, você não é mais o mesmo. Então quando a pessoa, eu vou embora, pai Kleber, que eu não gosto de você. Eu vou parar de falar com você. Eu não... tem gente falando mal de você. Eu não tô afim de mudar o conceito dessa pessoa. Deixa ela pensar o que ela quiser. Não vai mudar a minha realidade. Não vai me interferir em absolutamente nada. Então, o segredo é paz. Paz, paz, paz. Porque todo mundo chega acelerado, querendo correr, querendo solução. Olha, eu preciso de um ebó, eu preciso falar com o Exu, eu preciso falar com a Pombogira. Você desacelera a pessoa, faz ela conhecer um outro tempo, faz ela reconhecer os próprios valores que ela tem, que muitas vezes o marido faz que ela não reconheça, a esposa faz que o marido não reconheça, o patrão trata você mal. Não, eu faço as pessoas se redescobrirem. Falar você também é importante, só que você ainda não sabe disso. Quando a pessoa começa a se redescobrir, ela começa a andar num tempo mais tranquilo, ela começa a ter paz. Aí a coisa começa a prosperar. Esse é o segredo. Tá certo. Sensacional. O que significa liberdade na sua filosofia de vida? Eu vou contrariar um pouco, tá, Marconi? Porque muitas pessoas que vão assistir o programa vão achar que liberdade é você poder fazer o que você quiser e você poder ir e vir. Você é livre quando você controla seus desejos. Aí você é livre. A coisa tá te direcionando para você fazer, para você falar, para você causar, e você fala: não, eu tenho controle sobre mim. Isso é liberdade. Quando você cede ao desejo, aos anseios, às vontades, ao coleguinha que fala mal do pai Kleber, fala mal do outro sacerdote, fala mal do serviço, fala mal de outra pessoa, você está sendo escravo. Você não é livre. Porque você está seguindo aquilo que as pessoas estão induzindo você a seguir. Não à toa, por que a renúncia é a totalidade da liberdade? Quando você fala não para qualquer situação, você começa a ser mal visto. Você começa a ser mal falado. Porque você teve controle de si próprio. Você não cedeu à vontade do próximo. E é o que eu ensino a vocês. Quando você tem autocontrole, de você quer fazer muito uma coisa, quer gastar, quer comprar algo, e você fala: hoje não. Quanto mais não você for falando na vida, para aquilo que a sua cabeça, que o seu corpo te induz a fazer, mais livre espiritualmente, mais próspero vocês serão. Essa é a totalidade da liberdade. Não seja escravo das suas vontades e dos seus desejos. Controle eles. E outro detalhe: não espante o leão. O leão, ele quer te morder, ele quer te comer, ele quer te pegar toda hora. Mantenha ele na coleira, para você se lembrar que você não pode escorregar, porque tem alguém te vigiando ali. Quando a sua história terminar, como gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Apenas por uma pessoa que tentou dar o melhor de si, foi amigo, tentou abrir a mente das pessoas e deu liberdade de as pessoas realmente não ficarem presas a dogmas e conceitos. Só queria ser lembrado por isso. Não por ícone, não por alguém que foi famoso, por nada. Pelo contrário, eu tenho muito uma política do Silvio Santos.
O dia que eu me for, o dia que algum me levar, eu quero ir embora bem discreto, silencioso, muito restrito, com pouquíssimas pessoas, com tudo fechado, né? E contrariando totalmente a questão religiosa. Eu quero virar pó e quero que o meu pó seja jogado no mar, Bem isso. para que eu viva livre. Doia. Esse é o nosso desejo. Quero ir morar com o irmão já. Qual é o legado que o senhor quer deixar quando não estiver mais na Terra? Qual o legado? Capacitação, conhecimento. Vocês estarem bem, ficarem bem, terem evoluído e os filhos de vocês também terem seguido esse legado. Porque a gente está vindo com uma geração extremamente terrível. Cru de conhecimento, cru de tudo. De não se interessar por mais nada, que é a famosa geração Z. Você tá entendendo? Eu quero deixar um legado de conhecimento. Algo atemporal. Que as pessoas possam vir nesse canal, assistir, reassistir, e em qualquer época das suas vidas achar um conteúdo, uma palavra que pode salvar elas, inclusive seus filhos, os seus netos, seus bisnetos e tataranetos. Esse é meu legado. Qual é o futuro das religiões de matriz africana na sua visão? Então, hoje, com o crescimento das religiões de matriz africana, a gente sabe que ela vai ter um futuro. Agora a gente vai precisar subdividir elas em tradicionalismo e invencionismo. Porque isso vai ficar cada vez mais amplo. Porque, infelizmente, muitos dos antigos levaram saberes seculares com eles para o caixão. Eles faleceram e não transmitiram esse conhecimento. O que abriu muita margem para erros. Eu também cometi muitos erros. Por não ter acessibilidade à informação. Por mais que eu tenha um pai que me passe informações. Eu tive essa sorte, mas muitos não tiveram essa sorte. De ter ali o seu sacerdote ao lado, municiando, conduzindo e ajudando aquelas pessoas a formarem também, futuramente, se formarem sacerdotes, se formarem outros sacerdotes. Hoje as pessoas não passam por períodos preparatórios, nem pré-preparatórios. As pessoas estão se tornando sacerdotes por elas próprias, não por escolhas de entidades ou orixás. São pessoas que você nunca viu na vida se intitulando sacerdote. Né? Então, o futuro ele é bom pela continuidade, mas muito obscuro pelo invencionismo, pela falta de fundamentação e pelas coisas novas que estão se criando, porque do candomblé, da umbanda, até da própria filosofia de Ifá, estão se criando sub-religiões, que a gente não entende o que acontece, até do próprio Batuque, que também é uma religião, que a gente não entende, não sabe o que está acontecendo, é uma mistura de tudo, ao mesmo tempo uma mistura de nada. E aí fica meio difícil de a gente saber onde vai parar. Então, o futuro ele é bom pela continuidade, por a gente hoje ser mais popular, estar em grande número dentro do Brasil, mas o futuro vai ser um pouquinho obscuro. Não à toa, você vê o próprio culto iorubá, teve uma explosão muito grande dentro do território nigeriano e hoje foi reduzido a pó. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque infelizmente, vou falar infelizmente, tá? Em breve, é uma previsão que eu faço para vocês. Teremos um governante totalmente radical de dentro da igreja. Isso não tem a ver com os protestantes e nem com os católicos. Tem muito protestante, muito católico que é muito gente boa, que tem um coração muito bom. Mas a gente sabe que tem muita gente radical, que podem estar complicando demais o futuro do culto africano, porque o racismo, a intolerância estão cada vez mais agudas.